É natural que as minhas primeiras palavras, com a permissão de Vossa Excelência, Sr. Presidente, se dirijam aos madeirenses e porto-santenses. Às e aos. E é natural que assim seja, saudando-os. Saudando-os, quer aqueles que vivem no território físico desta região autónoma, quer aqueles, muitos mais, que vivem no seu território espiritual, que é também o nosso território espiritual, fora do território físico da Madeira e de Porto Santo. E, naturalmente, acompanhando uma orientação que quis imprimir ao meu mandato e bem presente na celebração do 10 de junho, também fora do território físico de Portugal. Para assim mostrar a solidariedade para com aquelas e aqueles muitos e muitos milhares, para não dizer centenas de milhares, para não dizer milhões, que estão a construir Portugais por todo o mundo, prestigiando o nome do nosso país. E naturalmente atento àqueles que vivem, nomeadamente madeirenses, em países que atravessam situações de crise política, económica e social. Do mesmo modo que atento àqueles, designadamente madeirenses, que veem com preocupação o risco de perda integral das suas finanças, do fruto de vidas, por força das vicissitudes em sistemas financeiros, quer noutros países, quer em Portugal. É para eles que vai a primeira palavra, a que segue naturalmente uma segunda palavra dirigida a Vossa Excelência, Sr. Presidente. E na sua pessoa, para saudar os senhores deputadas e deputados desta Assembleia Legislativa. Na primeira deslocação à região autónoma da Madeira, fiz questão de incluir no programa, aliás, correspondendo a um convite de Vossa Excelência, uma visita oficial ao Parlamento madeirense. Agradeço a vossa hospitalidade nesta sessão solene, que tem lugar num dia particularmente significativo e relevante, o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses. A minha presença no Parlamento da Madeira é sinal do profundo apreço, eu diria mais, do apoio militante que sempre tive relativamente às autonomias regionais, que considero, como disse a minha chegada ao Funchal ontem, uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril e da Constituição de 76. E por isso, as palavras que vos direi, ditadas pela razão, mas muito também pelo coração, são palavras a um tempo de evocação, de louvor e de fé no futuro. De evocação. Evocando o jovem de pouco mais de 20 anos, deputado à Assembleia Constituinte, passam agora precisamente 4 décadas, que logo nessa ocasião, como depois nas revisões de 1982 e de 1997, sempre se bateu pela consagração e pelo aprofundamento da autonomia político-administrativa da Madeira e dos Açores. Aproveitando o ensejo para saudar aqueles que, antes do 25 de Abril, antes da aprovação da Constituição, resistiram na luta pela democracia, na política, na imprensa, nas escolas, como continuaram a fazer durante a Revolução e depois, ao longo de décadas de vigência da Constituição da República Portuguesa. Essa evocação é justa. E ela permite passar para uma palavra de louvor. Continuo a considerar que a fórmula encontrada em 1976 e sucessivamente ampliada em diversas revisões da Constituição representa uma síntese particularmente feliz que permite conciliar harmoniosamente a unidade do Estado e o respeito pela diversidade das suas regiões atlânticas. Numa democracia plural, harmonia não significa unanimismo, nem é sinónimo de ausência de tensões e de debate.
Tantas vezes o expliquei aos meus alunos da Ciência Política e Direito Constitucional. Ao longo destas 4 décadas, a questão da autonomia foi alvo de discussões intensas, de um saudável confronto de opiniões. Mas tudo correu em paz e serenidade, sem pôr em causa o nosso denominador comum, o patriotismo constitucional e a fidelidade à República. Os madeirenses, como os açorianos, são e querem ser portugueses exatamente com o mesmo fervor do que os minhotos ou beirões, para evocar apenas aqueles que têm a ver com as minhas raízes familiares. Como ainda ontem pude testemunhar, no meio de centenas e centenas de jovens, saudando noite fora uma vitória comum, uma vitória de Portugal. Entre portugueses não há distinções de paixão nacional, pois somos todos filhos da mesma pátria e nela temos enorme orgulho. É neste contexto, no contexto de uma Portugalidade partilhada, mas diferenciada, que podemos e devemos afirmar a autonomia regional. Devemos fazê-lo com a consciência clara de um facto singelo, mas indesmentível. Foi graças à autonomia, ao trabalho de órgãos de governo próprio e à luta de madeirenses e porto-santenses que foi possível ir alcançando níveis superiores de desenvolvimento e de qualidade de vida. E quando recordo as minhas primeiras vindas, criança, à Madeira, antes do 25 de Abril e antes da Constituição de 76, e comparo com aquilo que foi sendo realizado ao longo do tempo, tenho de convir que, com problemas políticos, com problemas económicos, sociais, ecológicos e de qualidade de vida, o que é certo é que nestes 40 anos foi feita uma obra notável que diz muito da ambição, da coragem, do espírito de vencer dos madeirenses. Madeirenses e porto-santenses. A eles quero prestar, nesta Casa da Democracia, a minha sentida homenagem. Senhor Presidente e senhores deputados, sei bem que ainda há um longo caminho a percorrer e que a autonomia é um ideal que se constrói diariamente, em diálogo com todas as forças políticas, económicas e sociais da região. Eu tenho repetido isto a nível nacional. A democracia nunca é um dado adquirido, tal como a autonomia o não é, como nenhum dos valores constitucionais. É preciso lutar por eles todos os dias. Todos os dias se constrói ou se desfaz democracia. Todos os dias se constrói nos factos ou se destrói o que é consagrado na Constituição ou nas leis. E esse é um desafio de todos os cidadãos, dos mais jovens como dos menos jovens. Os mais jovens são aqueles que, inevitavelmente, pela própria lei da natureza, terão um horizonte futuro mais amplo. E a pensar neles é que a construção diária, quer da democracia, quer da autonomia, é essencial. Mas também nos menos jovens, naqueles que sonharam com um presente e com um futuro que muitas vezes não é confirmado nos factos, no quadro de uma conjuntura externa e interna cada vez mais complexa. Estou naturalmente ciente do papel sensatamente atento do atual representante da República, nomeadamente na interlocução entre as autoridades regionais e o Presidente da República. Sem que tal intervenção, muito importante, impeça os contactos permanentes do Presidente da República com partidos políticos, com parlamentares e com forças económicas e sociais da região, contactos já iniciados, mas que não terminaram e que continuarão de forma sistemática no futuro. Saúdo também, de forma especial, o pluralismo desta Assembleia. Porventura, a mais plural de todas as Assembleias parlamentares em Portugal. A Madeira
tem estabilidade política, mas não confunde nem deve confundir esse valor com o da ausência de diálogo. Pelo contrário, a estabilidade só se alcança e tem autenticidade se for alicerçada num diálogo permanente com todas as forças políticas, as do poder e as da oposição. E é aqui nesta Assembleia que o diálogo começa, como começa o controle e a fiscalização da ação governativa, o que é timbre dos parlamentos das democracias amadurecidas de todo o mundo. Mas não fica fechado esse diálogo nas paredes deste Parlamento. Prolonga-se para além delas, na fruição das liberdades essenciais, das liberdades pessoais, políticas, económicas, sociais e culturais, no seu exercício constante, todos os dias. Do confronto de ideias, de projetos, todos estarão a ganhar. Do combate pelo combate meramente pessoal ou conjuntural, se ele viesse a existir, todos sairiam a perder. Desde logo os próprios madeirenses que aspiram a ter um futuro ainda melhor para as suas famílias, os seus filhos, os seus netos. E é para o povo da Madeira que as senhoras e os senhores deputados trabalham, com um zelo que devo enaltecer e admirar. Num tempo em que é hábito criticar a classe política, numa época em que proliferam as xenofobias, os populismos, os radicalismos por essa Europa e mundo fora, os deputados desta Assembleia dão e têm de dar naturalmente um exemplo de diálogo democrático feito com elevação e com civilidade. E foi com proveito democrático que ouvi a livre expressão da palavra de todos os senhores deputados oradores e pude reter e confirmar no meu espírito o mesmo apelo que tenho feito a nível nacional a consensos e convergências, que não apaguem o pluralismo e as diversidades próprias da democracia, mas que apelem à humildade cívica de todos, os que governam e os que se lhe opõem. Há grandes desideratos regionais, que o são também nacionais, e aqui hoje foi referido um deles, o mar, que se opõem e exigem consensos alargados e constantes, persistentes, além de um relacionamento profícuo e intenso entre a região e a República. Também ouvi falar das vossas preocupações em torno de revisões de quadros jurídicos, que supõem consensos, Consensos que, para atingirem o plano da revisão constitucional, exigem, como é sabido, que a realidade nacional envolvente e o equilíbrio entre forças na Assembleia da República, pois compete a esse órgão constitucionalmente essa matéria, o venham a permitir. Em suma, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, depois de uma palavra de evocação e de uma palavra de louvor à autonomia, naturalmente também uma palavra de fé no futuro. Nós sabemos que a crise económica ou financeira não poupou esta região. Aos madeirenses, como a todos os portugueses, foram pedidos pesados e exigentes sacrifícios. Foram anos pesados e penosos. E a situação no mundo e na Europa não cessou de criar condições preocupantes. De que? A crise nas economias emergentes. O preço do petróleo. As controvérsias no quadro da União Europeia. E, mais recentemente, o referendo britânico, são exemplos particularmente impressivos. Julgo, em todo o caso, que existem razões para ter confiança no futuro. A situação financeira da região dá sinais
de poder ter passado a fase mais crítica da sua vivência. E os governantes da República estão conscientes da necessidade de abertura e apoio à região autónoma da Madeira. Por outro lado, intuem-se consensos na busca de um desenvolvimento sustentável e mais justo, pelo que não tem dúvidas que a Madeira pode vir a ser, se os madeirenses o quiserem, um exemplo de luta consistente pelo progresso e a justiça social que o continente deve observar com espírito de partilha e solidariedade. A Madeira deve ser vista como uma lição de vivência democrática e desenvolvimento económico e social. Assim o queiram os madeirenses e os protagonistas políticos, económicos e sociais que os representam. Pese o facto de subsistirem inegáveis situações de carência, desigualdade ou assimetria que urge enfrentar, a região afirma-se no todo nacional como uma comunidade internamente, intrinsecamente solidária, com virtualidades humanas, políticas, económicas e sociais, cuja expressão, esse todo nacional, deve acompanhar com atenção e com empenho. Com isto, não estou a emitir qualquer juízo de valor sobre os rumos da ação política concreta, tarefa que não cabe ao Presidente da República. Considero, isso sim, que o facto de celebrarmos hoje o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses é um sinal bem expressivo do acerto da opção tomada em 1976 ao consagrar não apenas uma autonomia administrativa, mas uma autonomia política e legislativa nesta região como na região autónoma dos Açores. Todos nos orgulhamos e devemos orgulhar dessa autonomia e, em caso algum, tolerar que ela venha a ser negada no direito como nos factos. Livremente escolhidos pelo povo, dotados de uma legitimidade democrática própria e insubstituível, os senhores deputados de todos os grupos parlamentares ou independentes são o espelho e o reflexo da autonomia regional. Em todos e em cada um de vós exprime-se a autonomia. Estou certo de que cada qual conhece o poder e a responsabilidade que isso acarreta. Felicito-vos, pois, como representantes legítimos deste povo extraordinário e desta terra invulgarmente bela. Aqui estou hoje, portanto, também para manifestar fé no futuro. Agradecendo à Madeira, aos madeirenses, aos porto-santenses, tudo o que têm dado a Portugal. Viva a Madeira, viva Portugal!